A questão com o Ocidente, com os Estados Unidos particularmente, é um legitimador. Você precisa de um inimigo externo, você precisa alimentar esse inimigo para você sobreviver, ele está contra nós. Então, os Estados Unidos têm um outro papel um pouco mais genérico. Israel tem um papel pontual da relação com o mundo islâmico. Então, defender a causa palestina é interessante para eu atrair os sunitas para minha governança, o meu califado xiita. E aí é a relação com Israel, o problema é esse. Israel não teve essa relação tensa com o Irã sempre, porque quando o inimigo primordial israelense eram os árabes, Israel tinha uma política de contenção marginal que ela se aliou com quem? Com os não árabes, que eram os persas e os turcos. Aí o que acontece? Tem uma mudança nessa equação exatamente na mesma época. A Camp David, que assina o quê? Um acordo com os egípcios, e aí o maior país árabe se torna um aliado, e ao mesmo tempo vem a Revolução Islâmica. E aí tudo bem, então quebrou com os persas, quebrou com o Irã, mas agora eu estou garantido aqui com os árabes. Mas ganhou um outro inimigo, só que esse inimigo demorou muito tempo para ascender, e hoje ele ascendeu. Essa é uma das coisas, né? Estão interessados no Irã, eu acho que essa é uma das coisas uma das poucas coisas que o Trump vai mexer direito, que é o acordo nuclear do Irã. O Trump vai ser duro e vai revisar esse acordo, e esse é um dos problemas, para mim, uma das coisas, dos maiores erros que o Obama fez, foi esse acordo, porque ele foi feito às cegas com um único objetivo, não importa o que estava no acordo, o que importa era eu levantar a bandeira, meio um pouco o que o Brasil e a Turquia fizeram. Assinamos um acordo, pronto, resolveu, acabou. Ele quis fazer isso a todo custo. Recebeu o prêmio Nobel da Paz. Antes, né? Antes de fazer qualquer coisa, já recebeu o prêmio Nobel quando ele chegou lá. Então... O Nobel da Guerra. Mas não tem instituições internacionais que checam isso, que fazem algum tipo de supervisão? Que checam o quê? O aquelas cumprimento missões. Tem, só que, por exemplo, ele tem lugares que ele altera, que ele retarda, ele não deixa ir o inspetor. Tem uma instalação nuclear lá que estão tirando foto do satélite que ele está pavimentando o asfalto. E como que a inspeção funciona? Você coleta amostras do solo para ver se tem traços de radioatividade. Até hoje ele não deixou ninguém nesse lugar, chama uma instalação de Parchim. E tem foto do satélite dele pavimentando, ele está 2 anos reformando, tá todo mundo, você está reformando. A hora que ele deixar, não vai ter evidência. Mas é óbvio que o Irã quer. O Irã quer ter uma bomba atômica. E ele construiu um caminho seguro para isso acontecer. E o Obama caiu nesse conto. O Trump vai revisitar. O Obama, ele sofre do mesmo mal que o Trump. Só cada um por um lado. Se o Trump vai ser um retardado, que vai ser o tempo inteiro agressivo, o Obama é um retardado que é o tempo inteiro bonzinho. Entendeu? Que é o pêndulo do Bush também. Se era um retardado que ele era o tempo inteiro agressivo, você está criando um problema. Porque se eu tenho um adversário, o adversário não é meu inimigo. Eu sou agressivo com o meu adversário, ele vai virar o quê? Inimigo. Porque ele vai ficar receoso. Agora... se eu sou bonzinho com um cara que é meu adversário, ele não vai virar meu amigo, ele vai falar, pô, dá pra tirar um pouco mais desse cara. E o Putin é isso. Putin é Putin. O presidente americano pode ser o Dalai Lama. Putin vai deixar de ser Putin? O Ayatollah vai deixar de ser Ayatollah? Não. E o Obama não entendeu isso. Ele fala, não, a culpa de tudo isso era porque o Bush era duro com eles, agressivo, cowboy. Então eu não vou ser assim que eles vão ser diferentes. Eles não foram diferentes. E o mundo, 8 anos depois, está muito pior. O Irã quer expandir o poder dele. Ele quer ser a potência regional dominante e hegemônica. Ter uma bomba atômica vai possibilitar que ele... A bomba atômica é muito mais para a questão... duas coisas. Primeiro, garantir que o regime não vai ser derrubado. Quem tem bomba atômica não é derrubado. Alguém está pensando em invadir, intervir e derrubar o regime norte-coreano? Não. Mas o Iraque, sim. O Gaddafi, sim. Aliás, o líder supremo, ele fala isso. Fala, o Gaddafi é burro, o Saddam Hussein é burro. Foram todos burros. Por quê? Porque eles não tinham bomba atômica. Se eles tivessem, não ia ter tido intervenção do Ocidente.
Estariam vivos, é. Então o regime entende que isso é uma ferramenta de sobrevivência e uma ferramenta de poder. Eu vou expandir a minha hegemonia regional. O ponto é que talvez isso já esteja muito tarde para tomar uma decisão, né? Para fazer alguma coisa agora. A Síria não tem bomba atômica e até agora ninguém tocou nela. Pô, mas é que... E continua fazendo os absurdos. Não, isso aconteceu numa era do Obama. E, inclusive, o Obama marcou a linha vermelha. Qual era a linha vermelha? Se você usar armas químicas, você vai cruzar uma linha vermelha e aí vai sofrer as consequências. Nada. E aí qual é a leitura do Irã? Eu quero construir uma bomba atômica. O cara usou armas químicas e o outro falou que ele ia fazer e não fez. Beleza, eu tenho 8 anos aí para avançar o máximo que eu puder, porque nada vai acontecer. Mas para a Rússia é interessante tirar os Estados Unidos das interferências regionais no seu quintal. A Rússia quer o quê? Os Estados Unidos fiquem mais 20 anos atolado no Oriente Médio. Porque se ele estiver no Oriente Médio, ele não está na Europa, na Ucrânia, ele não está perto de lugar nenhum. Então, para a Rússia é interessante. A Rússia não necessariamente ela sonha todo dia e fala, nossa, eu quero o Irã com uma bomba atômica. Isso não é legal para eles. Não é o ideal. Mas também está mais longe, tem mais problema com os Estados Unidos, não vai ser comigo o problema. Então, deixa eles ali, está ajudando, né? Vendendo arma, tal, participa do programa, construiu o programa. Qual o papel que ela está fazendo agora lá na Síria? Na Síria? Sim, ela está participando disso, dessa aliança com o Irã, com o Assad, está mantendo eles ali. Sim, mas é uma cortina de fumaça, porque interesse, na verdade, na verdade, interesses cruzados. Ela se torna um player na mesa de negociação de outros problemas. Qual? Da Ucrânia. Ah, você quer resolver a Ucrânia? Você tem que lidar comigo ali. Então, você tem mais fichas para negociar e barganhar. Essa é uma razão. A segunda razão tem um vácuo. O Putin quer ocupar o poder. Militar lá, que é muito importante. Essa é a terceira razão. Você tem uma base militar que é a última base fora do ex-repúblicas soviéticas. A quarta é que o Putin ele é um gênio estratégico, ele manda um sinal para o mundo, que é o quê? Ele vira e fala assim para os países do leste europeu que estão meio na dúvida, né? Tipo os bálticos. Será que a OTAN vai vir me defender? Aí ele olha e manda um recado assim, se você é meu aliado, eu vou lá com as minhas tropas defender o Assad. Eu levo minha força para proteger o Assad. Vale mais a pena ser meu aliado ou achar que a Alemanha vai mandar as tropas dela para te proteger? Ele está mandando um recado. E aí os líderes estão tomando decisão. Hoje, quando o Trump vira e fala para o mundo assim, os Estados Unidos vai se isolar. O Japão está desesperado. Não, ele está desesperado, está fazendo conta. Tem que mudar a Constituição agora. Eu tenho que mudar a Constituição hoje. Aliás, porque ele já falou, ele virou e falou assim, tá na hora do Japão ter a bomba atômica dele. E a Coreia do Sul também. Como que esses países estão pensando? Pô, eu preciso ter a bomba atômica. Só que aí quando o Japão declarar ou começar a se movimentar nessa direção, o que a China vai achar? Nossa, pelo amor de Deus. E aí como que os Estados Unidos vai virar e falar para o Irã, você não vai ter bomba? Como assim? Você acabou de liberar para a Coreia do Sul e para o Japão, que era um tabu. Os Estados Unidos nunca quis que nenhum outro país no mundo mais tivesse bomba. Acabou, chega, fechou a comporta, ninguém mais vai ter. Então, o estrago dele não é construir um muro, fazer ou não fazer o Congresso, não deixar. Ele simplesmente precisa vir a público e falar isso. Está na hora do Japão cuidar da sua própria segurança. Os líderes japoneses vão sentar e falar assim, pô, é uma decisão de custo de risco, de análise de risco. O que eu faço? Quanto tempo eu vou esperar? Quanto tempo demora para construir uma bomba? Acho que está na hora da gente se movimentar. Quando ele fez esse movimento, você deu um pontapé num dominó, numa reação em cadeia, que a China responde, e o outro responde, o mundo inteiro vai respondendo. Então, o presidente americano ele não precisa fazer coisas, ele só fala. Se ele só falar, você altera tudo, a regra do jogo inteira. Mas, esse não é o primeiro momento que os Estados Unidos partem para uma postura isolacionista. Depois da Segunda Guerra Mundial, Depois da Segunda Guerra. Então, mas aí é a ordem da Segunda Guerra Mundial. Você tem uma... Teve inserções
Não, mas ele nunca virou e falou assim, eu vou me separar do mundo. Isso nunca foi dito como uma política explícita, clara, gritando. Nunca foi feito isso. Ah, não, nisso daqui eu não vou intervir. Não, mas eu sou parte da estrutura do mundo. Eu sou o líder, eu sou quem estou dirigindo o trem aqui. Eu sou a locomotiva. Ele nunca virou e falou assim, não, eu não quero participar disso. Isso é uma mudança na estrutura do sistema internacional pós-Segunda Guerra Mundial. Isso não aconteceu até hoje. E isso vem num momento, assim, pior impossível. Pior impossível. Vai dar um Google, põe New York Times, o temperamento do Trump, em entrevista, tem um jornalista que escreveu uma biografia dele, passou horas e horas entrevistando ele e gravando. Ele chegou e trouxe esse material para entregar para os democratas. Não quiseram, ele levou no New York Times. O New York Times produziu uma série de artigos sobre a personalidade do Trump. E aí o tempo inteiro ele fala assim, o cara pergunta para ele, qual a coisa que você tem mais medo? Fracasso. É uma pessoa extremamente insegura, cheio de issues. E assim, você não está sentado naquela cadeira todo dia. Tem um relato muito curioso que trata um pouco disso. Quando ele virou candidato, você começa a receber briefs do serviço secreto de questões de inteligência do país que você precisa saber, algumas poucas coisas. E aí vem um coronel, um tenente lá, te passar esse relatório. E aí a descrição que se conta é que ele está recebendo esse relatório e ele interrompe o cara e fala, ah, não, isso eu sei, ele não imagina nada disso. E ele falou, não, eu preciso terminar, isso tem uma formalidade, tem um método de ser feito, isso daqui não é uma opinião, eu tenho que te retratar um dado. É assim, eu quero saber como é que vai ser. Ele não é um político, a política não é igual ao mundo dos negócios. A política ela se constrói com você conversa, diálogo, negociação. Não é só de cima para baixo, hierárquica, entendeu? Olha o que aconteceu com a Dilma. Ela não tinha essa noção. A parte da legitimidade dela é perdida pelo quê? Porque ela não conseguia fazer política. Que é o quê? Articulação. O que é articular? Me comunicar, negociar, falar, ouvir. Se eu não sei fazer isso, a outra classe, o resto dos políticos não me respeitam. E aí ainda tem outros detalhes mais perigosos. Por exemplo, a questão do botão, da mala. Isso não tem regra institucional. Porque para você entrar em guerra, você supostamente precisa da aprovação do Congresso. Mas, na era nuclear, tiveram que inventar uma maleta, a coisa era muito rápida, e isso, a autoridade máxima é só o presidente. Durante o tempo do Nixon, ele era mais louco, né? Ele virava e falava assim, vamos levar isso para o extremo. Eu quero botar todas as forças nucleares em alerta para mostrar para os russos que eu posso usar. O secretário de Defesa chegou para o general, o chefe dos generais, e falou assim, olha, não executa essa ordem dele. Foi um mecanismo informal de tentar conter uma coisa ilegal, porque é o comandante, commander-in-chief, dando uma ordem. E eles segurando. Eu não sei, tem tanto detalhe. A política internacional é feita de muitas sutilezas, a postura, não é só o que ele fala. Você vê ele ali quando ele foi encontrar com o presidente do México. Pô, mas ele tava assim, fora do seu métier, do seu ambiente. Ele ficava assim, não conseguia se mexer, ele estava esquisito. Aquilo para ele era tão estranho estar ali. Ele não está acostumado com isso. Ele pode viajar e ir lá e ser recebido o grande bilionário que chegou aqui para fazer negócio, todo mundo puxando o saco dele. E não vai ser só assim, entendeu? Ele pode até se dar bem com o Putin. Só que o Putin quer o quê? O Putin não é bobo. O Putin quer exatamente que ele faça o quê? Não se meta, vire isolacionista. Por favor, Trump, tá certo, faz muito bem, nós te adoramos. Aí o Trump acha que ele está reinando. Ele não entendeu, esse tabuleiro é diferente. E ele não tem essa habilidade. E eu não sei quem é que ele vai botar do lado dele, porque vários dos republicanos já assinaram, né, tinham assinado lá atrás que não iriam estar com ele. Eu não acho que vai ser fácil assim. Nós vamos ter várias surpresas.
uma coisa, se o Bush era problemático, foi difícil, o Bush é uma criança, idealista, religioso, cowboyzinho só. Não é um egocêntrico, narcisista. Pô, essas características são muito difíceis para essa posição dele. Obrigado, espero que tenha dado para a gente debater, quem sabe, uma próxima oportunidade aí. Obrigado.